Olá pessoal, hoje eu vou trazer o livro número 1 da minha vida para apresentar para vocês. Sem a menor sombra de dúvidas, o meu livro preferido de toda a minha estante, O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Gente, a minha história de amor com O Conde de Monte Cristo, ela começou pelo filme com Jim Caviezel, e admirada pela força que ele teve, a inteligência, a astúcia, o sangue frio que ele teve, o autocontrole. Então, eu fui pesquisar para saber se essa história tinha sido realidade. Eu tinha esperança de que fosse um personagem real, uma inspiração real, mas é um romance de Alexandre Dumas. Tem também algumas polêmicas envolvendo a escrita do Conde de Monte Cristo, não só do Conde de Monte Cristo, mas também de outras obras de Alexandre Dumas, que ele, para dar conta dos prazos, ele tinha ajudantes. E depois da publicação e sucesso dessas obras, esses ajudantes meio que reivindicaram direitos autorais também, dizendo que a obra também era deles. Então, quando eu vi essa edição em específico aqui, ela é da Zaha, que ela é uma edição de bolso, gente, ela não é tão confortável de se ler, porque veja bem, é um verdadeiro calhamaço, não é verdade? E as páginas, elas são fininhas, 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 você tem que ter cuidado. É um pouquinho mais grossa do que páginas de Bíblia, mas elas são fininhas, você tem que ter muito cuidado. Só que eu quis comprar essa edição por conta dessa capa. O Castelo D'If. Dos sonhos que eu tenho na minha vida, eu tenho fé em Deus que eu ainda realizarei o sonho de conhecer Marsella e o Castelo D'If. E também, quem sabe, conhecer os cenários onde o filme foi gravado, aquela casa esplêndida onde ele faz a sua apresentação como conde. Vamos lá, vamos falar sobre o livro, que muita coisa vai divergir do filme e eu quero me deter mais na história como ela é. Alexandre Dumas diz que um dia estava navegando em um barco pequeno e ele contornou a ilha de Monte Cristo. E aí, dessa viagem, ele começou a ter inspiração para escrever o romance. Então, gente, Edmond Dantès, o nosso personagem principal, ele era marujo, segundo imediato do navio Faraó, ou em francês, Pharaon. E o seu capitão, ele morre em viagem, ele contrai meningite e acaba morrendo, mas antes dele perceber a morte do capitão, eles estão passando pela ilha de Elba. E quem é que estava na ilha de Elba nessa época? Napoleão Bonaparte. Ele estava exilado na ilha de Elba. Depois disso, a história nos conta que ele ainda foge, volta para a França, faz uma revolução, até ser novamente derrotado, e aí sim ele é realmente exilado, já estava velho, já estava sem força. Mas aqui, quando Edmond Dantès tem esse contato com Napoleão Bonaparte, ele acaba irritando algumas pessoas no seu navio. Então essa parte do livro, ela vai aparecer bastante com o filme. Ele vai ser entregue às autoridades, a Monsieur Villefort, que era o promotor-chefe, e isso ele vai ser preso e mandado para o Castelo D'If, porque as correspondências de Napoleão que ele aceitou na ilha de Elba, elas comprometiam o pai de Villefort, que também era um simpatizante de Napoleão. Então, na época que a França estava vivendo, ficar do lado de Napoleão nessa época significava alta traição e você poderia ser condenado. Então, por isso, Villefort ele não vai correr o risco e manda trancafiar Edmond no Castelo D'If. Aí, onde é que entra Mercedes nisso? Mercedes era uma catalã que eles eram noivos na época, e Fernando de Morcerf, ou Fernand Mondego, ele era parente da Mercedes. Então, quando Edmond é levado, tudo vai acontecer como a gente sabe que vai acontecer. Ela vai se casar com o Fernand, ele vai virar o Conde de Morcerf, e aí ele passa, eu não me lembro agora a quantidade de anos, mas eu sei que aqui no livro ele passa muito mais tempo preso do que é relatado no filme. E aí ele vai conhecer o Abade Faria através do túnel que o Abade está cavando para tentar a liberdade. E depois disso eles vão juntos cavar o túnel para o outro lado, até que Abade Faria vai morrer.
não com o desmoronamento de um túnel, mas de um ataque apoplético. Era um ataque que a pessoa ficava rígida, tinha uma espécie de antídoto para isso. Ele tem 2 crises grandes, mas depois da segunda ele realmente não resiste e acaba morrendo. E ele entrega o mapa do tesouro que está enterrado na ilha de Monte Cristo para Edmond Dantès, que era do Conde Espada, um conde altamente rico, que quando morreu, deixou seu tesouro enterrado na ilha de Monte Cristo. Então ele pensa rápido e faz aquela trama toda, entra na mortalha do abade e toma seu lugar, sabendo que poderia ser enterrado vivo, ou sabendo que uma queda jogada de um penhasco para dentro do mar poderia matá-lo. Mas a sorte é porque eles envolvem o corpo com uma bola pesada e quando ele é jogado ele cai em pé. Então, por cair em pé, ele consegue sobreviver à queda. E aí ele consegue nadar exausto, achando que ia morrer, mas quando ele chega numas pedras, numa espécie de recife, ele avista uma embarcação e vai contar uma história nada convincente para o capitão da embarcação, e é aqui que ele vai conhecer o Jacopo. Até agora, nada de Luigi Vampa. Mas de manhãzinha, cedo, ao longe eles avistam, o pessoal da embarcação vai avistar o castelo de If, e eles estão soltando balas de canhão para avisar que um prisioneiro fugiu. O capitão vai ficar bem intrigado com aquilo ali, mas ele conta, Edmond Dantès vai contar, que sua barba gigantesca, sua aparência é por causa de uma promessa religiosa, e isso acaba convencendo o capitão, até porque ele tinha muita habilidade. Também, gente, lembrando que o tempo que ele ficou preso, ele aprendeu muita coisa. Ele aprendeu a ler, porque ele era analfabeto, ele aprendeu várias noções de luta, de esgrima, tudo isso o abade o ensinou. Então, quando ele se vê solto, ele aprimora cada vez mais essas habilidades. E um detalhe que vai divertir da adaptação é que quando ele vai até a ilha de Monte Cristo, ele vai sozinho. É um enigma bem mais difícil de ser desvendado, tem horas que ele pensa que não vai conseguir achar o tesouro, mas aí ele pensa até que ele encontra. Então, de posse do tesouro, ele ainda vai passar muitos anos estudando seus inimigos, planejando vingança a vingança, e ele vai conhecer Luigi Vampa. Mas Luigi Vampa, ele não era um corsário, um pirata. Ele era, assim, um criminoso, mas ele atuava em terra. E ele vai assumir vários nomes, Edmond Dantès, ele vai se tornar um abade, ele vai se tornar um inglês muito pomposo, ele aprende vários idiomas, e assim ele vai estudando todas as pessoas que estiveram ali envolvidas na sua prisão para se vingar de cada uma, e ele compra casas, e ele faz tramas e tudo para ficar perto dessas pessoas e cumprir a sua vingança. Um de seus disfarces, ele era conhecido como Simba. Simba é uma figurinha que aparece no livro das Mil e Uma Noites. Em breve teremos a história de Simba também aqui. E quando ele está sobre esse pseudônimo de Simba, é que ele conhece Luigi Vampa. E aí Luigi Vampa vai participar de algum de seus planos para a sua vingança. E assim, o mais interessante é que quando ele se aproxima de Albert de Morcerf, ele logo ganha sua admiração. E assim como no filme, a Mercedes de todas essas pessoas, de Villefort, de Danglars, do próprio Fernand Mondego, ela é a única que vai reconhecê-lo. Então, no decorrer da história, vai ter alguns conflitos de uma guerra que se passou na Índia. Muitas das pessoas das quais Edmond cruza o caminho têm a impressão de que ele é um nababo. Nababo é uma espécie de príncipe da Índia que é altamente rico. Ele não dispensava generosidade às pessoas que o ajudavam de alguma forma. Então, ele também tinha uma escrava. Essa escrava, o nome dela era Aide, se eu não me engano. E assim, ela era jovem, só que essa escrava era uma protegida dele. Ela tinha seus favores, ela tinha uma vida rica, pomposa, ao lado de Edmond. E também, essa escrava, ela era filha de eu não vou me lembrar o nome do título, gente, mas o nome do pai dela era Ali Pasha, que o Fernand de Morcerf, ele estava envolvido numa trama perigosa e
traidora que levou Ali Pasha à morte. Então, tudo isso, até mesmo a posse dessa escrava, tem a ver com o seu plano de vingança. Então ele vai trilhando esses caminhos de tal forma que ele viveu mais de 20 anos da vida dele para cumprir essa vingança. E quando a história de Ali Pasha ela é descoberta, Albert de Morcerf faz associações porque ele sabia que Edmond sabia. Então ele desafia Edmond para um duelo. E nisso ele não era conhecido como Edmond, é claro, era o Conde de Monte Cristo. E quando Mercedes sabe que Edmond está prestes a enfrentar o filho num duelo, ela vai até ele e ela diz apenas: você não vai matar meu filho, Edmond. E assim, por mais que ela o reconheça, ela já está velha, cansada, e Albert de Morcerf não é filho de Edmond, como a gente está acostumado a ver na adaptação, ele realmente é filho de Fernand. E as vinganças aqui no livro, ela é muito bem desenvolvida. Tem muitas páginas aqui para cada uma dessas vinganças serem desenvolvidas, mas a morte do próprio Fernand de Morcerf, ela acontece através de um suicídio, não de uma luta. O destino de Danglars também é bem diferente. Danglars, que era um banqueiro, e o destino de Villefort também completamente diferente. Villefort é o único que não morre, mas termina a tua vida louco de tantos horrores que acontecem na sua vida induzidos por Edmond. Ele também tinha uma filha. Essa filha se casa com o filho de Monsieur Morel, que no filme aparece como o armador, que era o dono dos navios do qual Edmond era segundo imediato. Então, o que ele vai fazer é criar um desenvolvimento fantástico para cada uma dessas pessoas. E até o pai de Villefort, o nome dele, gente, eu acho que era Noutier, não era Clérion. Alguns nomes são mudados. Ele era um senhor inválido, era como se ele fosse tetraplégico, porque ele não andava, ele também não falava. A única forma dele se comunicar era piscando os olhos. E essa piscada de olhos, uma piscada significava sim, duas piscadas significava não. Então, tem horas que um pouco arrastado também fica mais fluido a leitura, porque aí as páginas passam mais rápido. Mas foi uma experiência incrível. Eu consegui ler esse livro em 28 dias e não li mais rápido, porque quando eu estava lendo, eu tinha outros compromissos na minha vida, eu estava estudando para concurso, meu filho era menor e demandava mais atenção, e mesmo assim eu consegui terminar ele tão rápido. Nas edições maiores, ele é todo ilustrado. Eu consegui acompanhar pelo Kindle, para eu conseguir ver as gravuras, são mais ou menos assim, ó. Mas aqui no livro todo só vai ter 2 gravuras, a parte 1 e a parte 2. O texto foi bem reduzido assim, em fonte para caber. Se aqui tivesse todas as gravuras, ele ficaria bem maior. Mas aqui é o melhor exemplo de que quando você tem curiosidade, você tem interesse em algum assunto, não importa. Podem ter certeza que se esse livro fosse o dobro, mesmo assim, eu teria encarado. Que pena que não tem uma parte 2. Mas, gente, quando eu for conhecer Marsella, que eu sei que um dia eu irei, eu vou levar esse livro e eu quero passar por cada lugar. Eu sonho em conhecer também a própria ilha de Monte Cristo, que fica na costa da Itália. Então, assim, livros inspiram. Livros, eles te levam muito mais longe do que você possa pensar em ir. Porque mesmo que eu não cumpra todo o itinerário aqui que ele percorreu, mas todos os locais que ele foi, aqui é tão bem descrito, é um talento tão impressionante que você se sente naqueles locais, as próprias catatumbas onde Albert de Morcerf e Danglars aqui foi preso, são tão bem descritas e explicadas que é como se eu estivesse vendo a cena. Então, pessoal, esse foi o livro de hoje, essa maravilha, o livro que eu tenho mais ciúme, uma das histórias que mais marcou a minha vida, e eu espero que se algum de vocês tiver curiosidade de ler e tenha medo por ser um calhamaço, saiba que
rapidinho você vai terminar. A leitura é super fluida e em momento algum ela fica arrastada. É um acontecimento atrás do outro que vai se desenrolando e você vai passando e vai se divertindo. E quando acaba, gente, eu chorei tanto quando acabou, porque acabou. Eu queria mais, mas acabou. Então, gente, esse foi o livro de hoje, O Conde de Monte Cristo. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, não se esquece de apoiar o canal, por favor. Curta, comente, se inscreva, que isso vai nos ajudar bastante. Então, um grande beijo. Até a próxima semana, até os próximos vídeos. E eu continuo aqui com o meu Conde de Monte Cristo, vontade de reler. Vamos ver aqui como é que vai estar o cronograma. Qualquer coisa eu encaixo aqui novamente uma releitura. Então, meus amores, tchau, tchau.